time do Internacional sofre em Salvador e empata por 1-1 contra o time do Bahia com um gol heróico do Ener Valencia. E esse jogo passa uma mensagem importante para o Roger. É isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá, o time do Internacional foi escalado com Antony, Brian Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho, Wesley e Borré. Bom, algumas questões importantes desse jogo, tá? Eu acho que o que mais desanima desse jogo não foi o empate em si, porque a gente já considerava o empate um bom resultado. Por quê? Porque o time do Bahia é um bom time. O time do Bahia é bem treinado pelo Rogério Ceni. O time do Bahia fez um grande campeonato brasileiro no ano passado, não por nada alcançou a pré-Libertadores. Na pré-Libertadores fez jogos muito bons. Não acho que influencia o que o Gilberto do Bahia falou, que o fato deles já terem jogos na Libertadores essa temporada daria a eles um favoritismo sobre o Inter. Não, mas eu acho que o fato deles estarem na pré-Libertadores fala sobre o time deles, de ser um bom time, de se superar, de estar em uma boa fase, muito bem treinado pelo Rogério Ceni, com o apoio da sua torcida. Deram um show na pré-Libertadores, a torcida deles fez uma festa muito bonita na pré-Libertadores. Então, foi campeão baiano, então por isso a gente já imaginava que o time do Internacional teria um jogo difícil, a gente já imaginava que o time do Internacional teria um jogo complicado. E assim, sair de Salvador com um empate é um bom resultado. E a gente já falou que seria um bom resultado antes mesmo da partida. Porque em Salvador, todas essas questões do bom time do Bahia, essa dificuldade então de jogar lá, jogar fora de casa em uma Libertadores em geral, é difícil, o apoio da torcida, ok? Então, um empate lá não seria um mau resultado. Um ponto, Inter ganha. E aí, o Internacional agora só vai enfrentar o Bahia de novo no Beira-Rio. E a gente imagina que jogo de Libertadores no Beira-Rio vai ser aquilo, né? Vai ser aquela bela noite, talvez até tenha ruas de fogo, enfim. Então o ruim aqui não é o empate, mas o ruim aqui é o desempenho do Inter, tá? Porque uma coisa é o Flamengo, outra coisa é o Bahia. Hoje o Internacional sofreu contra o Bahia. O Internacional jogou bem até uns 20 minutos do primeiro tempo, 21 minutos, onde o Vitinho foi muito importante para as situações de ataque do Inter. Foi quem passou por ele as tentativas de ataque do Inter. Aí o Wesley erra bastante, o Inter erra bastante finalizações, não é certeiro. E aí o Bahia começa a chegar, depois dos 20 ali do primeiro tempo, só dá Bahia. O Internacional não consegue passar do meio campo, tem muita dificuldade, as coisas não acontecem. O Rogério Ceni consegue bloquear bem o Bernabei, o Rogério Ceni consegue bloquear bem o lado esquerdo do Internacional. Aquele contato Bernabei-Wesley não acontece. O Bahia travou, né? O Rogério Ceni trancou todas as tentativas de ataque internacional. E o Inter tinha muitas dificuldades, fazendo o Antony muitas vezes ter que salvar, muitos lances perigosos do Bahia, onde o Bahia perdeu bastantes gols. Um ponto fraco do Bahia é a saída de bola dos goleiros. O Rogério Ceni gosta de goleiros que jogam com os pés. E o goleiro do Bahia errou algumas vezes. Inclusive, as poucas chances que o Inter teve antes daqueles 20 minutos também se passou por causa desses erros ali. Mas assim, sem ser erros do próprio Bahia, o Bahia foi bem, o Bahia jogou bem, o Bahia atacou o Inter, o Bahia que levou perigo para o Internacional. O jogo vai para o intervalo 0-0, com o Bahia melhor que o Inter, com o Bahia chegando mais que o Inter, e o Inter precisando de alguma coisa ali para poder buscar, né, ou não, nem vou dizer buscar uma vitória, mas para melhorar no jogo, para ser aquele Inter que a gente conhece, para ser aquele Inter que ataca, para ser aquele Inter que vai atrás. Só que volta o segundo tempo e o Inter volta da mesma forma. Um Inter que vê o time do Bahia jogar, né? Um Internacional que vê o Bahia e não consegue ser aquele Inter que a gente viu no Grenal, que a gente viu no Gauchão. Aí o Roger no segundo tempo, ele coloca, para mim, tarde demais o Valencia e também tarde o Carboneiro. Pelo menos o Valencia já podia ter botado no intervalo. E aí ele coloca Ronaldo, Thiago Maia e Rojo. Para mim, o Roger de novo quis segurar o 0-0, segura o 0-0 e deixa o Valencia ali com o Carboneiro como uma válvula de tentar o gol da vitória. Uma válvula. Segura o empate, leva um ponto,
e uma válvula Carboneiro, porque vai que consegue ainda uma vitória heróica. Só que aí o Inter toma o gol, né? O Inter sai perdendo do Bahia. E como o Inter respondeu rápido? Com gol de quem? De quem? Do Valência. Com gol do Valência. Vamos lá. Ninguém desaprende a jogar futebol. E eu sou contra essa coisa de... o Inter era tão bom no Gauchão, mas entrou para a Libertadores, entrou para o Brasileirão, virou ruim do nada. O Rogers era tão bom no Gauchão, mas entrou para o Brasileirão, entrou na Libertadores e virou ruim do nada. Primeiro que isso é uma mentira, porque o Internacional, no próprio Brasileirão do ano passado, estava bem. Então já cai por terra aí essa coisa de que o Roger ou que os jogadores do Inter não vão bem em competição assim igual o Brasileirão Libertadores. O Roger não desaprendeu futebol, os jogadores do Inter não desaprenderam futebol. Agora, é claro, estratégias não dão certo. Eu acho que tu pode enfrentar o Flamengo de um jeito e o Bahia de outro jeito. É claro que é fácil a gente comentar, a gente não tá na beira do campo, o Roger deve entender muito mais de futebol do que nós. Então eu não tô culpando o Roger por ter uma estratégia de querer talvez, por parte do jogo... Cara, me lembrou do Atlético de Madrid, cara, que tem um potencial bom pra atacar, mas resolve não atacar. Me lembrou muito do Atlético de Madrid, sabe? Hoje, tá? Hoje, no geral, o Inter não é o que foi hoje e o que foi contra o Flamengo. Não é. Contra o Flamengo, beleza. Mas hoje, cara, o Inter tem um time melhor que o Bahia. O Inter poderia ter aproveitado ali uns 10 minutos pra matar, pra buscar o primeiro gol, então, pra buscar o 1-0, sabe? Querer cedo do jogo, decidir. Aí depois tu tenta, então, se fechar e tu mete pressão no Bahia. Mas não deu. Uma vez que ele não tá ganhando, eu acho que o Roger poderia ter tentado mais. Ter tentado mais essa vitória. E pra mim, fica outro alerta. Ele já coloca, então, o Borré, já deu chances pro Borré, já deu chances pro Wesley, mas agora é hora do Carboneiro e do Valência no time titular. Agora é hora do Carboneiro e do Valência no time titular, tá bom? Vamos lá. No fim, o Inter saiu ganhando. Porque no todo, o Bahia foi melhor que o Inter, o Bahia jogou mais que o Inter falhou muito, eu acho que tem erros de interpretação ali do Roger, e o Inter ainda buscou um empate com o Valência. Pra mim, o Inter sai ganhando 1-1, 1 ponto, só vai enfrentar o Bahia de novo pela Libertadores no Beira-Rio. Eu espero que o Inter ganhe do Nacional, que levou 3-0 do Atlético. O Beira-Rio é 9 pontos, tá? Beira-Rio tem que ganhar do Nacional, tem que ganhar do Atlético. Fora vai ser difícil. Contra o Atlético talvez seja bem mais difícil que o Nacional. Mas o Inter é melhor que o Nacional. O Inter pode ganhar do Nacional, que tomou 3 do Atlético Nacional, que tá sem técnico. Vamos lá. Que hoje sirvam lições importantes pro Roger. Não é todo jogo fora que tu vai jogar pelo empate. Não é todo jogo fora que tu só vai querer se defender. Eu acho que poderia ter tentado mais. Poderia ter atacado mais antes de querer se recuar. E fica essa importante lição. Que é o quê? Valência tem que ser titular e Carboneiro também. Eu já colocava agora contra o Cruzeiro Valência e Carboneiro. E no outro jogo, Valência e Carboneiro. O futebol é momento. O futebol é momento. Hoje, Valência e Carboneiro são melhores. Coloca eles. E propor mais. Né? Propor mais. Eu não sei se não foi uma estratégia do Roger querer ficar mais recuado. Mas, cara, o Inter quase que põe a perder uma partida aí em que o Inter teria muito mais condição de, se tivesse atacado, de se tivesse buscado mais, o Inter poderia ter conseguido algo a mais nesse jogo, entendeu? A gente não queria uma goleada, porque hoje não era jogo pra golear. Hoje não era jogo que o Inter era muito melhor que o Bahia. Só que o desempenho do Inter foi bem abaixo do que o Inter pode render. Não é que o Inter seja muito melhor que o Bahia e deveria ter goleado hoje. Não, tanto que a gente dizia, o empate era bom resultado. Mas o Inter poderia ter jogado mais do que jogou. Entendeu? O Inter acha aquele gol. É um erro do Bahia o gol do Inter. Porque o Bahia merecia ter ganho hoje. Nesse todo, bom resultado pro Inter. Mas fica esse ponto. Agora, a gente sabe que o futebol é muito momento, né? O treinador do Barcelona, ele é muito bom, o Hansi Flick, porque na coletiva de ontem, ele passou pra final da Copa do Rei, e a final é dia 26. Ele disse que ele não quer falar da final. Na coletiva, ele não respondeu perguntas sobre a final. Por quê? Porque ele falou que o futebol é momento. E dali a um mês podia mudar tudo, dali a 15 dias podia mudar tudo. Ele queria falar do jogo do final de semana, porque se não ganha o jogo do final de semana, vai pressionado ali na frente. E é espetacular. Cara, a gente sabe que o futebol é momento, mas assim, não dá pra querer ficar falando isso ou aquilo do Roger, não dá pra querer ficar falando isso ou aquilo do Inter. Eu acho que o Borré é bom jogador, eu só acho que ele tem que ser banco porque o momento do Valência é melhor. Não tô tirando o Borré pra nada, não.
Agora, eu acho erradíssimo querer falar do Roger, eu querer falar do Inter, eu querer falar esse time não vai ganhar nada. Calma, tá? Calma, tá bom? Valeu, mas fica esses pontos, né? Valeu.